Irmãos, a paz do Senhor, semana de oração e também de reflexão, meditação na palavra do Senhor, em especial em 1 Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Então, no versículo 1, Paulo exortando a Timóteo, ele aconselha assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Na versão King James está assim: em favor de todos os homens. Ou seja, a nossa oração não é contra ninguém, mas em favor de todos os homens. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, a igreja ela deve orar. O contexto aqui são orações públicas, são orações em reuniões da igreja, nos ajuntamentos do povo de Deus. Então, essa recomendação aqui é um encorajamento, é uma exortação, é uma ordem mesmo, é um dever da igreja, antes de tudo, orar em favor de todos os homens, de todas as pessoas. Então, para facilitar para nós a oração, a gente pode dividir isso em categorias, em blocos. Você ora por homens, por mulheres, você ora em favor da sociedade como um todo, dos setores, da economia, em favor de políticos, de acordo com a hierarquia, orações nesse sentido. Orações não só em favor dos nossos, em favor do povo de Deus, mas em favor de todos os homens. É tirar um pouquinho aqui o foco de sobre nós e orar em favor de todos. Ele vai colocar súplicas, orações, intercessões, palavras sinônimas, que tem o mesmo sentido, mas eu percebo nelas um certo aprofundamento. Então, ore, suplique, interceda. Coloque-se diante de Deus em favor de alguém. Isso que é intercessão, é interceder por algo, por alguém. Então, é prioridade, antes de tudo. No versículo 2, ele vai especificar essa categoria de pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, ele vai revelar a classe em especial a qual devemos orar e o motivo pelo qual devemos orar em especial por esse grupo de pessoas. A gente está falando de uma época dominada pelo Império Romano. Não foi uma fase fácil para a igreja, principalmente quando Nero, o imperador, ele assumiu. Porque vai haver aí uma intensa perseguição aos cristãos. Talvez nesse período a igreja, pelo Espírito Santo, ela já tenha entendido que isso iria acontecer, Já começaram a sentir o calor de uma fornalha que seria acesa contra eles. Então, nesse momento, eu acredito que o clamor ele se intensificou em favor dessas pessoas. Então, orando publicamente, isso ficaria claro de que a igreja não é partidária, a igreja não é de partes, a igreja ela é do todo. Então, a gente ora pelo todo, não, sem favoritismo, sem nada disso. A gente ora em favor de todos os homens. E aí fica uma reflexão para nós. Será que nós conseguimos orar em favor de todas as pessoas? Ou será que existe no nosso coração alguma mágoa, alguma restrição? Se houver, é necessário colocar isso diante de Deus, vomitar isso diante de Deus e suplicar que a gente tenha condições de orar por todos. Que isso não seja um problema para nós. Que a gente consiga orar sem favoritismo. Então, se a igreja do primeiro século conseguiu orar em meio à intensa perseguição, eu creio que para nós hoje não é tão difícil orar em favor de todas as pessoas. Augusto Nicodemos, o reverendo, ele vai nos orientar, ele vai dar um conselho muito interessante nesse sentido. Ele fala, é através da oração da igreja que Deus governa os governantes. As nossas orações são usadas por Deus para governá-los. As orações públicas da igreja têm grande efeito e poder diante de Deus. Então, o objetivo aqui é que a igreja tenha liberdade, que ela tenha livre curso,
que nada venha calar a voz profética da igreja, que a igreja venha cumprir a sua missão em sua totalidade de pregar o evangelho e que a gente tenha toda a condição, toda piedade, toda vida com Deus, toda dignidade diante dos homens, todo bom testemunho para fazer isso. Então, que nada venha impedir a igreja de alcançar, o seu objetivo, que é pregar a todos, sem distinção. No versículo 3, ele vai confirmar isso dizendo: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Irmãos, o objetivo aqui é a gente concordar com Deus. Se Ele está nos orientando a orar em favor de todas as pessoas, só o fato da gente concordar com o Senhor, a gente já recebeu a bênção, independente de quem seja. Inclusive até de inimigos, em favor de inimigos do povo de Deus. Jesus orientou isso, que a gente orasse até em favor deles, orar e perdoar. Então, é esse o objetivo. Isso é bom, isso é agradável diante de Deus. No versículo 4, ele vai explicar que deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus. E cheguem ao conhecimento da verdade. Salvar do quê? Salvar do juízo, salvar da condenação, salvar do inferno. Então, quem vai ter essa mensagem para o mundo? Quem tem uma mensagem de esperança para esse mundo? A igreja de Jesus Cristo. A igreja que recebeu, que tem a bênção do Espírito Santo, uma igreja que está sendo preparada por Ele para o arrebatamento. Então, a nossa missão é pregar a palavra, né? Então, salvar, convencer o homem, aí já é com Deus. Já é papel do Espírito Santo, convencer do pecado e convencer do juízo. A gente ora, a gente vai pregar, mas isso aí já é com o Senhor. Isso mostra para nós que Deus ele tem seus eleitos em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, inclusive nas esferas do poder, em locais inimagináveis, às vezes por nós. Deus ele quer salvar, Deus ele quer alcançar. Então, no que depender de nós, a gente vai contribuir com isso, e não o contrário. No versículo 5, ele diz: pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aqui foi um período de intenso paganismo, né, de oração a outros deuses, de uma vida voltada para o misticismo, por essas questões. E nesse período, quem dominava muito essa questão era uma deusa chamada Diana dos Efésios. Então ele está dizendo o seguinte: só há um Senhor, só há um mediador. Interessante que ele fala, o homem, Cristo, Jesus. Jesus ele assumiu, mesmo sendo Deus, ele assumiu em forma humana, ele assumiu a sua humanidade para nos entender. Então Jesus sabe o que é ter medo, o que é ter frio, o que é ter sede, o que é sofrer diante da dor, do luto, diante do vazio, diante de explicações que a gente não tem, diante dos problemas. Então ninguém melhor do que Ele para ser o nosso intercessor, para ser o nosso advogado fiel. Há muitos nessa época que negavam essa humanidade de Jesus, achando que por Ele ser Deus, por ser Espírito, Ele não assumiria a forma humana. Mas isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Ele assumiu sim essa forma, Ele veio em carne, né, e hoje Ele está diante de Deus e pode perfeitamente compreender o que a gente passa aqui diante da dor, diante de perseguições também. No versículo 6 ele fala: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador, para isso fui, Paulo falando agora, designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não mintos. Orar por todos, irmãos, requer muita responsabilidade da nossa parte. É mostrar que a gente não tem grupos preferidos. A gente vai orar por todos, sem objeção, com desprendimento, Orar por todos. Se eu não consigo orar por todos, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não consigo orar por alguém, eu preciso rever
essa minha fé. O Senhor, Ele reina. O Senhor, Ele está assentado no trono. Ainda que possa parecer que aqui a coisa esteja difícil, que há muita imoralidade no poder, que há muita gente ímpia, muita gente descompromissada com o Evangelho, a gente sabe que existe tudo isso. Mas o Senhor reina. Ele nunca perdeu o domínio dos rumos da história. Ele está no trono. Ele tem o controle de todas as coisas. E lembra que Ele quer salvar. Então, muitos podem ser salvos. Não cabe a nós julgar, né, os atos soberanos do Senhor. Então, no que depender de nós, que a gente esteja à disposição de Deus e do Evangelho para interceder e orar por todos os homens, sabendo que Ele é Deus, Ele está no trono e Ele pode todas as coisas. Fica essa mensagem para a nossa reflexão. A todos uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.